Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do sexto ano. Como é que vocês estão? Ou que saudade de entrar na sala e chegar assim pra vocês e dizer bom dia e vocês gritarem e quase ficar me derrubando na sala de aula. Mas somos por enquanto separados por causa da questão dessa pandemia, dessa doença Covid-19 provocada pelo novo coronavírus. Mas eu espero que vocês estejam bem seguros de casa, tá certo? Junto com sua família, com as pessoas que amam muito vocês, tá certo? Tio Márcio está assim, morrendo de saudade mesmo, e não vejo a hora da gente poder estar juntinho, tá certo? Poder estar brincando, aprendendo, brincando, beleza? Bem, hoje nós vamos estar falando sobre projeções cartográficas. Na verdade, é assim. Esse assunto nós já começamos a falar em sala de aula, vocês estão lembrados, né? Foi o último assunto que foi dado antes dessa parada, desse recesso que nós tivemos que fazer por causa dessa doença, do coronavírus. Então assim, eu tomei a decisão de retomarmos, vou reexplicar este assunto e é muito importante, mas é muito importante, galerinha, que vocês prestem bastante atenção, beleza? Então, ó, foca em tio e vamos lá, bora começar. Projeção cartográfica, pode passar aí, Pedrinho. O que são projeções cartográficas? Projeção cartográfica é uma rede de paralelos de meridianos utilizados na elaboração de mapas, tá certo? Então assim, todo mapa ele trabalha com projeções cartográficas. Ele trabalha com algum tipo de projeção, que é você justamente tentar colocar em um papel aquilo que está determinado, aquilo que acontece na realidade, na superfície do nosso planeta. No caso da projeção cartográfica, você precisa de retas, sejam linhas verticais, que nós chamamos de meridianos, sejam linhas horizontais, que damos o nome de paralelos, tá ok? Agora, há uma diferença entre projeção cartográfica e mapa. Bora lá? O que é mapa, afinal de contas? Mapa é a representação gráfica em escala de uma parte ou de toda a superfície terrestre. Então, quando nós queremos representar a superfície do nosso planeta em um papel, nós utilizamos o mapa através de um sistema de escalas. Aí nós temos a escala numérica, temos a escala gráfica, que é o assunto que nós vamos ver na próxima aula. Mas vamos ver, neste momento, os tipos de projeções cartográficas que existem. E os tipos de projeções que existem são três. Pode botar aí, querido. A projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção plana ou azimutal. Tá certo? Vamos lá. Projeção cilíndrica, lembra aí, é como você sabe que o nosso planeta ele tem o formato geóide. Ou seja, ele é arredondado na região da linha do Equador e é achatado nos polos. É como você pegasse, para poder fazer uma projeção cartográfica cilíndrica, é como você tivesse que pegar um papel e enrolasse no nosso planeta. E aí você chega e imprime a superfície do nosso planeta nesse papel que está enrolado e depois você faz o quê? Você vai abrindo, como está representado aqui nesse desenho. Observe. O papel está em volta da Terra e agora você faz o quê? Você vai abrir, certo? Depois nós temos o outro tipo de projeção, que é a projeção cônica. Na projeção cônica, me presta aqui, por favor. Olha, tia Alice providenciou. Na projeção cônica, como é que nós fazemos? Você pega o papel em formato de um cone e é como se ele estivesse sobre uma parte do nosso planeta. E aí você tenta, neste caso, desenhar a parte da superfície do nosso planeta nesse papel e você retira. Tá vendo? E aí você tem esse tipo de representação. Já na projeção plana, chamada projeção azimutal, vocês vão ouvir mais tio Márcio usar o termo azimutal, ao invés do termo plano, tá certo?
Na projeção plana, é como você pegasse a folha de papel e você tocasse em uma parte do nosso planeta. Ó, você toca numa parte do planeta. Pode tocar na parte do polo, que é que nós chamamos de azimutal polar. Pode tocar na região da linha do Equador, que é a parte bem no meio do nosso planeta, que nós chamamos de azimutal equatorial, ou você pode tocar em qualquer outro ponto do planeta Terra, sem ser polo e sem ser a linha do Equador. É o que nós chamamos de azimutal tangencial, tá certo? Daqui a pouquinho, lá na frente, o tio Márcio vai estar explicando direitinho, com mais detalhes, a respeito do plano azimutal, tá certo? Melhor dizendo, projeção azimutal. Mas vamos ver os tipos de projeções cilíndricas. Pode passar aí. A projeção cilíndrica, as mais conhecidas, são duas. A projeção de Mercator e a projeção de Peters, tá certo? Vamos falar da Mercator. A de Mercator ela foi feita no século XVI. Na época que vocês vão ver com tia Maísa, ano que vem, no 7º ano, que foi o período das grandes navegações. Foi quando as principais potências europeias, ali na Península Ibérica, estou me referindo a Portugal e Espanha, iniciaram as navegações onde eles chegaram ao continente americano. No caso, a Espanha chegou primeiro, em 12 de outubro de 1492, quando ela acha a América, e os portugueses chegaram aqui no território americano cerca de 8 anos depois, em 1500, 22 de abril de 1500, quando eles acharam o Brasil. Mas a América não foi o único exemplo desse período das grandes navegações. Tivemos o achamento do continente americano, mas também os europeus, eles navegaram por boa parte do Atlântico, descobrindo ou conhecendo o continente africano, e teve o processo da circunnavegação, quando eles tiveram contato também com o Oceano Pacífico e o Oceano Índico. E isso tia Maísa de História vai explicar para vocês com mais facilidade. Foi nessa época das grandes navegações que Mercator ele criou sua projeção, o mapa de Mercator, a projeção de Mercator, que é uma projeção cilíndrica, muito utilizada para a navegação, e ele mantém as formas dos continentes, direções e ângulos, mantendo em linhas retas as latitudes, que são os paralelos, as linhas deitadas, as linhas horizontais, e as longitudes, que são as linhas verticais, as linhas em pé, tá certo? Só que tem um problema com relação à projeção de Mercator, ao mapa de Mercator. Ele fica muito preocupado com a distância de um continente para o outro. Só que isso faz com que os continentes em si, eles fiquem deformados, ficando com tamanhos. Alguns continentes são representados, algumas partes dos continentes são representadas de uma forma que fica ou grande demais em relação ao que existe na vida real, ou pequenos demais em relação ao que existe na vida real. A projeção de Mercator é a mais conhecida. A maioria dos livros escolares, dos atlas, trabalham com a projeção de Mercator, tá certo? Mas vamos ver a de Peters? A de Peters já foi feita no século XX, em 1973. Segue aí, Pedrinho. A de Peters, ela tem a preocupação de manter a proporção das áreas representadas, mas altera a forma delas. Os países subdesenvolvidos, eles são destacados, e a África ela fica no centro do mapa. Aí eu coloquei na lâmina seguinte as duas imagens, tanto a de Peters, pode botar, Pedro, tanto a de Peters quanto a de Mercator. Pode passar. Tanto a de Peters quanto a de Mercator. Vamos lá, observe bem como é a de Mercator, tá vendo? É a que vocês mais conhecem, a projeção de Mercator. Aí observa o continente americano, América do Norte, América Central, América do Sul. Dá para ver a Europa, todo o continente asiático, a África. Só que aqui não está representado porque não deu a Antártida e parte da região do Ártico. Se você for verificar direitinho, você pode pegar no seu computador
depois de pesquisar no Google projeção de Mercator, você vai ver que a ilha lá de cima, chamada Groenlândia, que é um território da Dinamarca no continente americano, a Groenlândia ela está muito grande, mas muito grande mesmo. Está maior do que a barriga do professor de geografia. Está bem grandona mesmo. Só que na realidade, a ilha da Groenlândia ela não é tão grande assim. Aí diz assim, oxe titio, mas por que está assim tão grandona a ilha da Groenlândia? Porque é uma característica não somente da de Mercator, mas como a de Peters, em que ela fica mais parecida com a realidade na região da linha do Equador, e a proporção que você vai avançando em direção aos polos, ela vai esticando, ela vai deformando. É uma característica das chamadas projeções cilíndricas. Agora, olha de Peters como é que fica. Não está parecendo que o continente americano está esticado? Olha como é que está a África. A África não está parecendo que está esticada? Parecendo aquele chiclete que você fica mastigando durante o intervalo, quando você compra lá na cantina com tia Dalvinha. E aí você daqui a pouco mastiga, aí tem alguns que chegam e ficam puxando. Seria mais ou menos isso. Tá certo? Na projeção de Peters, os continentes eles ficam bem deformados. Observe que a África ela está num tamanho muito maior do que o da realidade. E aí o resultado disso é de que você vai observar que os países que estão localizados mais ao norte, como o Canadá e a Rússia, eles ficam mais achatados. Agora tem uma curiosidade que eu quero falar para vocês a respeito da projeção de Peters. Ela é muito usada para representar os países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para a de Mercator, os países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, que são do México para baixo em relação ao continente americano, os países que estão localizados na África e boa parte dos países asiáticos, eles são representados de uma forma muito pequena, dando mais ênfase, por exemplo, a países desenvolvidos, como os países europeus. Aqui a Europa ela está num tamanho muito maior do que é na realidade. Então, no caso, vários países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, eles têm procurado mais usar a projeção de Peters, que eles ficam mais claros e evidentes, do que a projeção de Mercator. Bem, já falamos da cilíndrica, vamos para a segunda projeção? Projeção cônica. Vamos lá. Olha como é a projeção cônica. Empresta aí, cadê o cone? Tá certo? Olha a projeção cônica como é que é. Tá vendo? É como se pegasse um cone e envolvesse o nosso planeta. E olha como é que ele fica. Olha como é que ele fica representado. Como é que ele fica representado. Ah, você vai assim, oxe tio, mas que tipo de cone é? Que tipo de cone? Aí você pode lembrar a pizza, aquele chapéu de aniversário que a gente usa, são exemplos de cones. A casquinha do sorvete também é um exemplo de cone. Na projeção cônica, os paralelos, agora eu peço muita atenção. Os paralelos são representados por arcos circulares. Ó, por arcos circulares. Tá vendo? Aí, ó. Ó como é que tá. Parece um arco, parece uma boca, ó. Entendeu? Um sorriso. Aqui, ó. Por arcos circulares concêntricos, ou seja, que compartilham o mesmo centro. Já os meridianos, eles são representados por retas radiais. Tá parecendo aquele raio que você encontra no pneu da bicicleta. Aqueles raios de pneu de bicicleta. Tá certo? Os meridianos, eles parecem com aquelas retas, com aqueles raios de pneu de bicicleta. E esses raios, eles são igualmente espaçados. Tá certo? Não é um raio mais próximo do outro e o outro mais afastado do outro. Não. O afastamento deles é igual. E o interessante da projeção cônica é que não há
distorção na chamada média latitude. Tio, eu não entendi. O que é essa coisa de média, alta e baixa latitude? Eu vou pegar de novo o planeta Terra, o pirulitinho aqui, para você ter a ideia. Olha, o o paralelo principal é o paralelo da linha do Equador. É o chamado paralelo 0 grau, tá certo? Porque os paralelos, eles vão de 0 a 90 graus, seja subindo, que é o que nós chamamos dessa parte de hemisfério norte, seja descendo, que nós chamamos de hemisfério sul. Então, os paralelos próximos à região da linha do Equador, nós chamamos na geografia de regiões de baixa latitude, porque é próximo a 0 grau. As regiões onde ficam os trópicos de Câncer no hemisfério norte e o trópico de Capricórnio no hemisfério sul, geralmente é paralelo 45 graus aproximadamente. É o meio do caminho. Essas áreas nós chamamos de áreas de média latitude. Já a região dos polos, próximos ao paralelo 90 graus norte ou 90 graus sul, nós afirmamos que são regiões de alta latitude. E tá certo? Então, bora recapitular. Repete com o tio Márcio neste momento. Alta latitude é a região dos polos. Vou repetir. Alta latitude, região dos polos. Próximo ao paralelo 90 graus. Médias latitudes é próximo aos trópicos de Câncer, hemisfério norte, e trópico de Capricórnio, hemisfério sul. E próximo à região da linha do Equador, que é o paralelo 0 grau, nós chamamos de regiões de baixa latitude. Deu para entender? Tá de boa? Tio Márcio pode seguir? Vamos lá. Continuando aí. Se eu sei que as distorções na projeção cilíndrica ela é menor na região de baixa latitude e ela vai aumentando na região de alta latitude, na cônica, a parte que tem menos distorção é a média latitude. É justamente a região do Trópico de Câncer no hemisfério norte e o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul. E é por isso que a maioria dos países da Europa e os Estados Unidos, eles usam mais a projeção cônica do que a projeção cilíndrica. Por quê, tio? Porque os Estados Unidos, boa parte do território estadunidense ou norte-americano, ele está localizado na região de média latitude. A região onde estão localizados os países do continente europeu, os países europeus, eles também estão situados em regiões de média latitude. Então fica mais fácil a representação desses países, desses territórios. Deu para entender? Por último, nós temos a chamada projeção azimutal ou projeção plana. Ela tem esse nome que o papel ele vai tocar apenas um ponto da superfície da Terra. Então são projetadas sobre um plano tangente, ou seja, quando uma linha toca na outra, a esfera terrestre. Como esse aqui, tá vendo? Tá aqui o planeta Terra, e aí você tem um plano embaixo, um papel embaixo. Aí você observa que só uma parte do papel é que vai tocar no planeta. É justamente aqui, no caso, a parte da região polar. E aí quando ela é representada, você vê a região do Polo Sul no centro e as outras áreas da Terra sendo representadas ao seu redor. Não vai dar para poder pegar todo o planeta. Vai pegar apenas uma parte da superfície terrestre. E aí vem aquilo que tio Márcio estava explicando lá atrás, quando eu falei que as projeções azimutais, elas, a depender do ponto onde elas tocam na Terra, elas podem ser classificadas como polar, significa que o plano ele toca na região do polo,
Equatorial, quando o ponto de tangência, que é o ponto onde ela toca, é na região da linha do Equador. Ou oblíqua, ou tangencial, que é qualquer parte, qualquer ponto do nosso planeta. A distorção, meninos, ela vai aumentando a proporção que você vai se afastando do ponto onde o plano tocou o planeta, tá certo? Ou seja, se a projeção azimutal ela é polar, então o ponto de tangência, o ponto onde é tocado, é o polo, que pode ser polo norte ou polo sul. Vai se afastando desse polo, que foi o ponto onde foi tocado, vai distorcendo. Se o ponto de tangência é na linha do Equador, ali na região do Equador em si, vai estar certinho, bonitinho. Mas você está se afastando da linha do Equador, começou a distorcer, começou a esticar, esgarçar. Agora, se for na oblíqua, do ponto da Terra que foi tocado, vai se afastando, vai distorcendo. Tá certo? Então vamos repetir aí. Nós temos 3 tipos de projeções: azimutal ou plana, temos a projeção cônica e temos a projeção cilíndrica. E agora nós vamos ver o último tipo de mapa, tá certo? Que é, pode passar aí, Pedrinho, que é a chamada anamorfose. A anamorfose, ela é engraçada pra caramba, porque preste atenção, a anamorfose, ela não tem a preocupação de representar fielmente a superfície do nosso planeta. Ela não está com essa preocupação, tá certo? Na verdade, ela nem é considerada uma projeção cartográfica. Ela não usa uma projeção cartográfica. Ela é apenas uma representação do espaço geográfico. Só que essa representação, ela leva em consideração o que nós chamamos de indicador. E que seria esses indicadores? Seriam, no caso, pontos, elementos ou assuntos que estão sendo levados em consideração nesse tipo de representação. Então, assim, você tem a anamorfose da população mundial. Essa anamorfose da população mundial, ela vai levar em consideração a quantidade de pessoas nos países do mundo. Então você vai ter, por exemplo, os países que tiver o maior número de pessoas vivendo nele, no caso, o maior número de habitantes, ele vai ser representado de uma forma maior. Se tiver um número menor de habitantes, ele vai ser representado com tamanho menor. Isto não quer dizer que na vida real, aquele país que está sendo demonstrado grande, é grande mesmo. Ou que é pequeno mesmo, tá certo? Então vamos dar um exemplo. Vocês sabem que o maior país do mundo é qual? É a Rússia, não é isso? A Rússia é o maior país do mundo. Então, por exemplo, numa anamorfose sobre população mundial, a Rússia, apesar de ser o maior país do mundo, ele não vai ser o país maior na anamorfose, porque a Rússia não tem a maior população do mundo. O país mais populoso do mundo é a China, que tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Então, no caso, a China ela vai ser representada bem grandona. Enquanto a Rússia, que tem uma população menor, vai ser representada de forma menor. Apesar de, geograficamente falando, a Rússia ser maior do que a China. Entendeu? Aí eu separei, no caso, uma anamorfose do PIB, mostrando o PIB dos países. E o que é PIB, tio? PIB é Produto Interno Bruto. É a soma de todas as riquezas geradas, produzidas por um país em um determinado período, que pode ser período de meses ou anos. Geralmente se faz o cálculo de forma anual. Agora vamos analisar uma anamorfose. Bota aí, por favor. Bem, observe que essa anamorfose é do PIB, da soma das riquezas geradas por um país em um período, no caso, período do ano. Observe que os Estados Unidos ele está bem grandão mesmo, enquanto o Canadá parece uma tripa de porco.
E olha que, em termos geográficos, o Canadá ele é maior do que os Estados Unidos. O Canadá ele tem uma superfície territorial maior que a superfície territorial dos Estados Unidos. Mas por que os Estados Unidos está tão grandão, tio, e o Canadá está tão pequeno, está tão espremidinho? Porque os Estados Unidos ele é mais rico que o Canadá. Observe, por exemplo, o Brasil. O Brasil também é uma das maiores economias do mundo, também tem um PIB elevado. Mas observe que a Alemanha ela está maior do que o Brasil. Ó, vou pegar o dedo aqui. Ó. Olha o tamanho da Alemanha e olha o tamanho do Brasil. Tá vendo? A Alemanha ela está maior do que o Brasil. Sendo que a Alemanha, em termos territoriais, tem a superfície menor do que a superfície do território brasileiro. O Brasil tem mais de 8 milhões e 511 mil quilômetros quadrados. Cabem muitas Alemanhas dentro do Brasil, mas nessa metamorfose a Alemanha está maior do que o Brasil, porque a Alemanha ela tem um PIB mais alto, ela é mais rica do que o Brasil. Mesma coisa, estamos observando que o Japão está grandão em relação ao Brasil, a Coreia do Sul também está enorme, e a Rússia, que é o maior país do mundo, olha como é que a Rússia está, outra tripazinha. Porque a Rússia, apesar de ser o maior país do mundo, em termos econômicos, ela tem um PIB menor do que a China, que está bem representada, porque a China ela é a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Bem, meninos, esse é o assunto de hoje e agora é com vocês. Vocês vão ler as páginas 414 até 417 do livro 1. Vou deixar lá registrado no portal Plural e vocês vão anotar no seu caderno os pontos mais interessantes. Tá certo? Próxima aula estaremos falando sobre escalas. Escala numérica, escala gráfica e estaremos também vendo como é que é feito o cálculo das escalas numéricas. Tá certo? Meninos, olha, um grande abraço, cheiro no coração, cuidem-se e até a próxima.